Quem está conosco aqui é o Gabriel Ferrat. Tenho o prazer de receber aqui. Foi prefeito da cidade de Piracicaba, Gabriel, doutor em economia. Grande Gabriel, como é que você está? Tudo bem? Bem, Neto, bem. Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui. A gente vai conversar sobre vários assuntos. Eu convidei o Gabriel justamente para falar sobre a situação que vive o nosso país, mas para falar também sobre pontos da nossa cidade. Eu começo a abrir aqui, eu não posso deixar de falar, Gabriel. Você saiu com mais de 70% de aprovação. Eu acho que isso é muito relevante, isso é algo importante, que é uma característica, é um prêmio, vamos dizer assim, da administração que você fez na cidade. Quando você sai com mais de 70% da aprovação, isso quer dizer que a população deu um joinha para você. É isso, Gabriel? Boa noite. Obrigado, boa noite. É um prazer estar com você, Neto, com Maria, boa com noite, toda a Gabriel. equipe. Uma alegria voltar aqui depois de tanto tempo. Do ponto de vista das minhas observações, Neto, é o seguinte, acho que toda a cidade percebeu que eu estou há mais de ano fora dos ambientes aí, por uma questão ética, né? Quer dizer, um novo prefeito assumiu, acho que a gente não tem que fazer sombra, sabe, para o prefeito que entrou. Tem que ficar fora um tempo. Correto. É muito pessoal meu, essa postura é muito minha, né? Não vou fazer sombra, não quero interferir e deixar a coisa correr, né? Então fiquei um ano fora disso, de qualquer discussão. A não ser no início do governo, quando ele tentou jogar algumas coisas para mim, eu rebati, mas depois tive que explicar, rebati, mas nunca mais participei de nada que envolvesse o governo municipal, que eu acho que quem está fora, né, não tem que ficar cutucando, né, o governo do momento. Correto. Tá certo? Então foi isso que eu... Mas agora não, agora eu já passei esse ano que a gente chama de sabático, né, que é o ano que a gente fica... na verdade, cá entre nós, né, Neto, eu fiquei 8 anos no governo municipal. 4 secretários da Educação, né? E eu dava aula ainda na Unicamp lá em Campinas, na época eu era secretário, depois 4 anos de prefeito. Então foram 8 anos. E 8 anos de dedicação total, intensiva, né? Abandonei todas as coisas pessoais minhas, inclusive esse ano todo tive que cuidar mais da minha saúde, as minhas coisas pessoais ficaram todas de ponta cabeça nesse período, né? Porque quando eu entro no negócio eu mergulho de cabeça e eu sou assim, né? Mas enfim, agradeço a população de Piracicaba na época, né, que saí com esse nível de aprovação, não é fácil, né? Aliás, até porque eu peguei os 2 últimos anos de crise. A crise econômica começou no meu governo, crise do país, do desemprego, as pessoas procurando mais saúde, mais educação pública, né? Porque nós entramos na crise, as pessoas começaram a perder emprego, perder renda e começaram a procurar mais o serviço público. Então foi muito difícil, os 2 últimos anos foram muito difíceis, né? De a gente controlar tudo, reduzir gastos de um lado e garantir para a população saúde, educação. Não foi fácil essa equação. Nos 2 últimos anos. Mesmo assim, consegui sair, né, com esse nível de aprovação, que é bastante razoável, né? Uma cidade do porte, Piracicaba, com as exigências que o povo de Piracicaba tem. Piracicaba tem esse aspecto, são exigentes. Muito exigente, acho que corretamente. Quanto mais exigente for, melhor a gente tem que tentar responder, né, as demandas. São muitas, a gente não consegue resolver todas em 4 anos, né? Mas... tem que responder, por isso eu acho que tem que ser exigente mesmo em absolutamente tudo. Agora, Gabriel, antes de entrar aqui, você tem o currículo do Gabriel, eu vou te falar, rapaz, tem 2 programas para poder falar sobre a formação dele, é bastante coisa aqui, tudo muito relevante, né? É uma experiência vasta que o Gabriel tem, a parte principal que a gente pode destacar é a questão da economia, né? E sobre políticas públicas também, eu acho que isso é fundamental. Agora, voltando um pouquinho, já que você puxou esse assunto, eu quero falar sobre isso. A questão aí de ouvir a população, Gabriel. A gente sabe que as demandas são muitas, uma cidade que cresce a cada dia. A gente tem algo que está aí latente, que é a questão de ampliar a cidade cada vez mais, são os novos condomínios, né, que acaba vindo, e aí as políticas públicas. Então, tudo isso está muito latente. Mas o principal que eu gostaria que você falasse, até por uma pessoa pública, e mora na cidade de Piracicaba, e compreende muito bem a nossa cidade, como é que fica o poder público para ouvir a população, Gabriel? A população tem demandas que são demandas desde a questão pessoal, do problema que está na porta do cidadão,
até mesmo colocações, como está acontecendo agora na praça, eu quero que você mostre para nós, Maria. População se mobilizando, saíram do serviço, saíram do trabalho, estão na Praça José Bonifácio se manifestando sobre a situação do país. Por que o governo municipal, estadual, federal, ele demora para ouvir a população, Gabriel? Olha só, vamos por partes, né? Eu tenho uma experiência aqui como prefeito que não foi muito dura. As pessoas não lembram mais. Mas no dia da minha posse, na cerimônia da minha posse, estava lá um monte de gente espalhando folhetos, né, contra o aumento do ônibus que o prefeito anterior tinha promovido. Aprovado. Aprovado. E entrar na sua gestão. E entrou na minha gestão, porque ele aprovou, acho que foi em dezembro, e eu peguei já com aumento. E houve imediatamente, as pessoas se lembram, pula-catraca. Sim, né? sim. O que eu fiz naquela oportunidade? Algumas coisas eu fiz. Uma delas eram basicamente estudantes que faziam isso, não era a população, eram estudantes, né? Eu chamei as lideranças para conversar comigo. Chamei lá no gabinete, à noite, né? Venham conversar, não é assim, porque a hora que vocês querem que eu baixe tarifa de ônibus, né? Tá bom, e de onde eu tiro o dinheiro? Porque tem que discutir isso com a população, né? De onde eu tiro? Porque se eu baixar a tarifa, não vai para a empresa, mas a prefeitura tem que pagar para a empresa. Como é que faz? Né? Bom, isso só para você ter uma ideia de uma das coisas que aconteceu no primeiro mês de governo. Depois teve as manifestações de junho de 2013, meu primeiro ano, país inteiro. Brasil inteiro. E que respingou na gente também, né? Porque ali foi contra os políticos, contra os governos, contra tudo, né? E claro que o prefeito também é atingido de alguma maneira, e ali até teve... Eu lembro aqui que vocês acompanharam de perto aquela manifestação aqui, né? Teve o episódio poucos vão lembrar disso, começaram a queimar ônibus aqui em Piracicaba. Opa! Eu chamei para o gabinete outra vez as pessoas que eu sabia que tinham alguma relação com essa coisa de queima de ônibus. Ou conhecia, ou estava acontecendo ali próximo. Próximo, e tinha uma certa ascendência, porque era uma juventude que fazia isso. Né? Acabou. Nunca mais você ouviu falar, né, de queima de ônibus em Piracicaba. Nunca mais. Acabou de vez. Por quê? Porque eu conversei. O que vocês querem? Qual é o drama? Qual é o problema? Vamos resolver os problemas, né? Mas não vamos queimar ônibus, tá certo? E aí foi. Então, assim, o diálogo é a principal arte de quem governa. As pessoas da cidade nem sequer sabem disso, que eu fiz tudo isso, por exemplo, porque eu não ficava espalhando por aí que eu estava fazendo isso, tá certo? Mas eu estava tentando resguardar o direito da população a utilizar ônibus, sem queimar os ônibus, né? Mas conversando, dialogando com aqueles que estavam, de uma certa maneira, né, próximos do problema. Né? Então, e o tempo todo tem que ser isso. Então, eu concordo plenamente. Acho que o programa Piracicaba agora ele é uma prestação de serviço diretamente ao poder público. Claro, a população usa o programa, assiste, está em casa, liga. Claro. E o respaldo, a gente tinha muito respaldo, até do seu secretariado, em cima dos problemas que aconteciam na cidade. Eu me lembro. Aliás, foi até um pedido diretamente seu, nós tivemos uma conversa, falei, olha, eu estou com... Qual é a demanda? Eu falei, a demanda é todo dia. É isso. E você pontuou isso. Não, tem que responder, tem que ir atrás e resolver. Agora, é uma maneira de chegar... Estamos com imagens, vamos retomar o assunto já. Imagens, então, nesse momento, que local que é, Maria? Pela região do posto Bigaton. Perfeito. Caminharam para lá e se concentraram ali, né? A passeata foi até lá e estão parados ali nesse momento, fazendo ali toda a movimentação. SP-304, então, nesse momento, Geraldo de Barros, na rotatória de Santa Terezinha, Geraldo de Barros, na rotatória de Santa Terezinha, a manifestação saiu da Praça Central, foi até o posto Bigaton, de apoio aos nossos queridos motoristas que levam o Brasil nas costas aí. Gabriel, vamos botar fogo nisso daqui. Eu gostei dessa manifestação, porque pela primeira vez você tem bandeiras do Brasil. Ninguém está se utilizando... Esse símbolo forte do nosso país. Do Brasil, e não a bandeira de partidos ou de né, outras coisas mais que, em geral, utilizam as manifestações, né, para ganhar apoio para outras causas que não sejam essa. Então está muito legal. Essa foi reforçado, né, Sim. Gabriel? Que seria totalmente apartidário, Sim. né? Que não teria nenhum tipo de bandeira, De e só do Brasil do mesmo. Brasil. Né? Acho que isso é muito legal, né? Acho que Gabriel, isso... qual que é a sua opinião a respeito... Vamos lá, agora a gente vai apertar o Gabriel sobre várias coisas. Qual que é a sua opinião a respeito dos
motoristas de caminhões que fizeram essa paralisação, que já havia há muito tempo já indicando a ação que seria drástica se não tomasse providência. Qual que é a sua opinião a respeito disso, Gabriel? Queria que você falasse enquanto cidadão também, enquanto economista, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Tem uma longa história, viu, para chegar até isso aí. Tem primeiro duas coisas, dois erros. O primeiro erro, quebraram a Petrobras. O governo anterior, e aqui não adianta o pessoal vir falar só do governo Temer. O Temer foi eleito 2 vezes, junto com a Dilma Rousseff. Juntou. A população votou na Dilma e, portanto, votou no Temer. 2 vezes, né? Então, todos sabem, o Brasil inteiro sabe, a roubalheira na Petrobras, a Lava Jato é isto, né? Para beneficiar os partidos, os políticos que estavam no poder, né? E que isto levou a Petrobras numa situação muito difícil. Final de 2014, Neto, a dívida da Petrobras era 106 bilhões de dólares, que seria hoje algo em torno de 400 e poucos bilhões de reais. As ações despencaram e tudo mais, que a empresa entrou quase que num regime falimentar, né, de falência. O que acontece no período que a Dilma sai, e eles congelaram o preço do combustível durante 3 ou 4 anos, não lembro exatamente o período, mas mais ou menos isso. Bom, isso quebrou a Petrobras, não só a roubalheira, mas também congelamento de preço. Aí, neste governo, faz também um erro. O que é o erro? O dólar, todo mundo sabe que subiu demais, e o preço do petróleo depende do dólar, né? E a taxa de câmbio, isso é difícil explicar para a população, mas a taxa de câmbio também subiu demais. E tudo isso tem impacto no custo e no preço da Petrobras, do combustível. Só que esse governo, Temer agora, deixou a Petrobras muito livre para determinar os preços. E o que aconteceu? Começou a aumentar o preço, ou variar o preço todo dia. Não há como alguém fazer o caminhoneiro trabalha com frete. Ele vem aqui e combina com você. Ó, eu vou, faço essa carga para você, até a Bahia, sei lá onde, né, e te cobro tanto. Né? Tem uma concorrência aí, um mais, outro menos. Não. Mas ele faz isso baseado em quê? Fundamentalmente no principal custo dele. Qual é o principal custo do caminhoneiro? É o combustível. É o combustível. Né? É o principal custo. Fora pedágios também, né? Mas o principal é combustível. Aí o sujeito faz um contrato aqui com você para levar a carga, amanhã o preço já mudou, então ele já começou a perder. Já começou a tomar prejuízo. Começou a tomar prejuízo. Então é o seguinte, não dá para ninguém trabalhar assim em nenhuma área. Muito menos o caminhoneiro, que tem uma vida dura, a gente sabe quanto é a vida dura do caminhoneiro, né? Para fazer isso sem ter previsibilidade. Então, um erro da Petrobras, que deve ser acreditado a esse governo, que deixou fazer isso. Então, agora, acertaram aí que uma coisa que tinha que ter sido feita antes, sei lá, a cada 30 dias poder mudar o preço, aí não afeta o contrato que você fez agora. O contrato que eu acabei de fazer. Acabou de fazer. Demora uma semana para chegar, uma semana e meia para chegar. Esse é um dado. Agora, os preços dos combustíveis do Brasil, em termos de dólar, são equivalentes a 70 países no mundo. Não é maior ou menor em dólar. Só que o Brasil, a renda do Brasil em dólar é menor. Portanto, nosso combustível é caro. Tá certo? Então, tinha que ter uma política, claro, da Petrobras. Tem que reajustar, porque aumentou o preço do petróleo no mundo, aumentou mesmo, né? Foi de 30 para 80, né? Da taxa de câmbio, tem. Mas faça isso devagar, com tempo, para as pessoas irem se acostumando, né? E não tem que ser tão alto o preço do combustível no Brasil. Esse é o problema econômico, tá certo? E deu no que deu nisso aí, né? Agora tem uma outra questão. No auge da economia brasileira, né, antes da crise, o que aconteceu? Quase que duplicou, Neto, a frota de caminhões que fazem esse tipo de serviço no Brasil, dos autônomos. Quase que duplicou. Isso decorrente do quê? Teve financiamento a preços baixos e tal, e muita gente comprou, né, caminhões. Mas o governo incentivava a ser incentivava, autônomo. dava até subsídio. Subsídio para você ser autônomo. Para você ser autônomo, comprar caminhão e tal. Quando vem a crise, o que acontece?
As cargas que você tinha antes, você tem menos agora na crise, claro. Claro. A economia está mais devagar. Reduz aí a compra. Aí você tem mais caminhoneiros procurando carga e menos oferta de carga, né? Então, quem está ofertando carga, negocia com o caminhoneiro. Menor preço esse leva. aqui paga menos, esse aqui menos, paga o menor preço. Aí começou a arrochar a renda categoria. Da categoria dos caminhoneiros. Então, tem todo esse conjunto de coisas para explicar isso aí. Agora, claro, eu acho que a resposta do governo foi muito ruim. Foi uma resposta Vai ruim, né? custar para nós, que não somos caminhoneiros, nem donos de frota de caminhão, 10 bilhões de reais. E vai sair de onde esse dinheiro, Gabriel? Aí que está. Vai sair daquilo que é essencial para a população. Vai ter que sair. Né? Então, assim, tem um erro também do próprio governo nessa negociação que foi feita aí. 10 bilhões, para você ter uma ideia, população, 10 bilhões de reais significa, no ano que vem, o governo vai ter, segundo já estimativas, 20 bilhões de reais para investir em todo o país, em todas as áreas. 20 bilhões. Você está dando 10 bilhões só em um semestre para atender essa reivindicação. Portanto, os 20 bilhões de investimento que o governo poderia fazer no ano que vem vão cair para 10, pela metade. Só para ter uma ideia do que seja isso. É um horror. Um horror. O país já está em crise, às vezes a gente pode discutir em outro momento a coisa da crise econômica, né? Porque acho que nem dá para discutir aqui, que seria uma conversa muito longa, né, Neto? Mas vai resolver isso agora. Mas essa manifestação que está aí, a gente vai ver outras. Porque em outras áreas, por conta da falta de recursos, e aí a população, com toda a razão, está indignada com os políticos, com quem está no poder, né? Porque essa roubalheira que houve no país nos últimos anos, né? Dá nisso aí. Vai dar manifestação em todas as áreas. Essa foi a primeira, viu, Neto? Até mudar o governo. E pior, que quando chegar na mudança de governo, hoje, olhando aí o quadro eleitoral, Neto, não vai fugir muito disso. O que temos de candidatos que você possa apostar que sejam diferentes disso que está aí? Tem gente que apostando numa via um pouco mais dura. Eu não aposto nisso, tá certo? E nem acredito em historicamente, nenhum. Nem acredito em Salvador da Pátria. Também não acredito. Não acredito em Salvador da Pátria. Porque também o Brasil não tem como ser Salvador da Pátria, porque você depende de todos. Depende. Tem um Congresso, a Câmara de Deputados, enfim, não tem como. Por exemplo, é isso aí. Não, vou eleger esse presidente porque ele disse que vai fazer isso e aquilo. E prendo, arrebento e faço o que aconteça. Nananina, não. Tem um Congresso que tem 513 nomes de todo o país. Tem um Senado que tem 81 nomes de todos os estados do país. Como é que o presidente vem? Eu venho e aconteço. Não tem isso. Não existe isso. Então, a população tem que ficar mais calma, analisar com muito cuidado quem vem por aí, para ver se a gente consegue, a partir de 2019, mudar um pouco esse quadro do país. Mas isso é um assunto, Neto, que a gente precisa discutir mais profundamente, que tem a ver com a questão econômica. A gente precisa, né? Não só política, porque política também é fundamental. Fundamental. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso, Gabriel, é algo que eu quero trabalhar no programa, para a gente entender um pouquinho mais, o quanto é complexo, claro, mas dar um pouco mais de lucidez à população. Sim. Porque no âmbito do desespero, que acho que essa é a palavra, que hoje em Piracicaba, não sei como é que você rodou por aí, você andou? Chegou a andar por aí? Tem combustível? Como é que eu vou andar por aí? Né? Eu andei no berro, eu comprei, eu fiz uma loucura. Economizando combustível. Eu comprei álcool. Não, andei domingos, dei uma saída, não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém na rua. Tinha ninguém. A cidade está vazia. Hoje nós pegamos a Governador, vazia. A Benjamin, vazia. Maria chegou até a gravar, né, Maria, alguma coisa, nos descarregamos. Vazia. Olha como é que está a cidade. Imagina como está sofrendo os comerciantes da cidade. A gente sofre, mas imagina os comerciantes. Agora, Gabriel, é uma situação que, assim, ela é lamentável porque é algo que a gente tem memória curta. A gente já viveu isso, Gabriel. 3 vezes que eu conheço. 3 vezes. 99 foi a primeira, acho que 2015. Teve também, 2015. E agora mais uma. 99 foi a primeira. Foi a primeira que eu me lembro. Então, você como economista, eu acho que era justamente a época
que você talvez, também tratando de economia, você estava muito próximo disso, Sim, sim. mas houve uma época que a gente estava comprando frango de Chernobyl, tinha fila, não Sim. tinha leite, Sim. não tinha frango. Já passamos por isso? sim. Passamos por isso, não passamos? A Passamos. população, a gente acaba esquecendo. Esquece. A gente se abstrai, né, das coisas ruins, mas eu lembro muito bem das pessoas comprando álcool em mercado para colocar em carro a álcool. É verdade. Colocando lá o tubi para ver se rodava como tinha álcool. A gente vai viver isso de novo, Gabriel? Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais gás, vou ter que pegar fila para comprar. Você vê qual é a coisa esquisita, Neto? Há quantos anos a categoria aí dos caminhoneiros pede uma coisa absolutamente simples? O eixo suspenso não pagar pedágio. Pois é. Mas isso Justo, né, meu? é Não justo, tá rodando, não tá gastando asfalto, pô. Aquele pneu tá suspenso. Levantado, cara. E tem que pagar aquilo, quer dizer, há anos a categoria pede isso. Aí deixa estourar isso que está aí. Se tivesse resolvido lá atrás, Mas escuta, talvez não tivesse chegado nessa situação. Eu- Isso é uma das coisas, estou dizendo uma coisa absolutamente simples. simples. Eu sei que a bomba é grande, mas também agora você pega o presidente, ele vem aos meios de comunicação e fala que não, agora é justo. Pô, mas isso aí tem que ser justo desde lá de trás. Claro, obviamente. Desde quando ele era vice, talvez. Sabe o que é? Neto? A classe política está mal acostumada. Ela olha para os grandes interesses. Os grandes. Então, o caminhoneiro, imagine, o caminhoneiro, entendeu? O caminhoneiro, quem é esta figura? Não estão preocupados com essa gente. Aí dá nisso que dá. Então, assim, nos grandes interesses, eles acertam tudo, fazem a lei, fazem medida provisória, fazem tudo, né? Sim. Quando chega por pequenininho, aquele que aliás... Que leva o Brasil nas costas. Que leva nas costas, né? Literalmente, né? Literalmente. Porque agora que a gente... Eu me lembro aqui, da greve dos lixeiros, também peguei uma greve dos lixeiros. Naquele momento, eu até falei lá internamente, pois eu falei, olha, estão vendo? Estão vendo como é que é importante? Agora a população sabe O quanto é importante. quanto o coletor de lixo é importante, né? é. Tem que deixar o lixo na rua para aprender que é importante. Entendeu? Então, essas coisas do Brasil não pode acontecer. Tem que, claro, naquela greve não era contra a prefeitura porque era contra a empresa, né? Aliás, a prefeitura havia pago a empresa. Havia pago a empresa, não tinha nenhum problema, né? Mas mesmo assim eu interferi, dialoguei com o sindicato, conversamos tal para voltar. Mas é só nesse momento que a elite, que a política, olha que tem um problema, né, dessa gente que permite com que nosso dia a dia seja um dia a dia melhor. É o caminhoneiro, é o coletor de lixo, entendeu? É o povo que vai cuidar da rede de água, de esgoto. É assim. Né? E tem que dar valor a essa gente. Sabe o que eu tenho medo, E no Gabriel? Brasil é muito elitista. Então o Brasil... Né? Então, e esse pensamento elitista, ele chega para nós, classe média, de uma maneira muito camuflada. Que às vezes você está agindo com total razão. Você fala, não, é isso, e você não enxerga. Por exemplo, um caso simples aqui, né? A gente reclama realmente, agora a população, através dos meios de comunicação, esses que não são presos, não são algemados a grandes empresas, vão saber muito bem o que eu estou falando. Tinha papelão na carne e foi camuflado por grandes empresas de comunicação que queriam, de certa forma, fazer um grande acordo. Até que a mídias independentes, como o caso das redes sociais, veio à tona. E aí veio todo o escândalo e aí não tinha como mais esconder. Mas eu me lembro muito bem que quando isso aconteceu, a gente ficou preocupado com o açougueiro. A gente não ficou preocupado com quem estava lá fabricando, de certa maneira, e os acordos com os grandes políticos. A gente ficou preocupado com o açougueiro, que também era vítima. Você acha que o povo brasileiro vai conseguir ter esse discernimento de entender onde realmente está a falcatrua? Porque às vezes a gente vai lá, agride, fala, vai lá, agride a pessoa. Pô, tomar aqui, vamos lá queimar o ônibus em protesto. O ônibus vai prejudicar a gente, pô. Vai faltar ônibus para minha tia pegar o ônibus para ir no médico. É isso. Você acha que a gente vai ter o discernimento e entender qual que são as vias para acabar com essa corrupção? Por exemplo, isso que você falou de ônibus, no meu debate com o pessoal que queimava ônibus, eu que estava próximo de quem queimava ônibus, foi exatamente isso. Eu falei, legal, vocês queimam ônibus lá no bairro de vocês. Como é que sua mãe, sua irmã, seu avô, sua avó, sua tia... vai pegar, que precisa de ônibus, precisa ir para o médico, para a unidade de saúde, ir para a escola, precisa ir trabalhar, como é que faz?
né? Chamar para essa consciência. Não é queimando o ônibus que vocês vão resolver o problema. Sim. Então, aqui dialogar e debater quais são os problemas, enfrentá-los, né? Bem ou mal, quem está no governo tem que enfrentar os problemas. Às vezes resolve, às vezes não resolve, às vezes resolve mais ou menos. Tá lá para isso. Mas tá lá para aguentar a bomba, né? Escolheu tá lá. Jeito. Mas, olha, Neto, eu vou tentar ser sincero com você. Eu sou muito sincero, você sabe, né? Eu, quando olho rede social, eu desconfio que está longe de chegar nisso que você acabou de dizer. As pessoas, aliás, tem muita coisa circulando na rede social que são mentiras. Tem até gravação de gente falando. Passa a ser verdade. Que passa a ser verdade. E aquela pessoa nunca falou aquilo e nem é aquela pessoa, alguém está imitando. E aí, pessoal, põe que isso tem que circular. Você não recebe isso o tempo todo. Tem que circular isso, que isso é importante e tal. Tem coisa de 4 anos. 4 anos. Atrás. Olha, isso é importante, está acontecendo agora. Não sei. Aumento da gasolina, acabaram de me mandar. Olha, o governo acabou de aumentar a gasolina. Então, aí você vai pesquisar, é 2015. Então, assim, tem muita coisa circulando, né? Que eu não sei. Não tem um aspecto da população ter mais consciência. Não, acho que está longe. Então, assim, qual é o papel nosso, Neto, seu aqui da mídia, da comunicação? Começar, eu acho que, em primeiro lugar, é educar, a educação. Educação, né? Educação para a vida em sociedade. Isto eu, modestamente, dei uma pequena contribuição aqui como secretário da Educação, né? Nesse trabalho, tanto é que Piracicaba é hoje uma referência à educação municipal da prefeitura. É uma referência nacional, das melhores posições no país. A gente fez esse trabalho, né? E depois, como prefeito, continuei fazendo. Então, eu acho que educação, principalmente da criança, do jovem, então, é fundamental. Falta muita coisa para fazer ainda, porque uma parte é prefeitura, outra parte é Estado, e aí tem muita coisa a fazer. Mas, enfim, também é uma longa discussão. Como é que muda a educação no Brasil? Também está errada. Também está errada. Tem problemas aí seríssimos. Enfim, eu acho que essa é uma coisa. A outra coisa, sei lá, você, pessoas que têm alguma coisa para dizer, que digam, né? Acho que nós temos esse papel, né? De orientar melhor, olha, não caia na primeira armadilha, né? Vamos com calma. Aprofunda um pouco mais. Leia um pouco mais, vai procurar a informação correta, né? E não sair divulgando. Olha, o que eu recebo na rede social é um absurdo, assim, de coisas inimagináveis e erradas. Né? Então, assim, cuidado, né? Vai ler. Eu acho que falta muita leitura também, viu, Neto? Falta muita leitura. As pessoas acreditam muito no que vem na rede social e não acompanha. Tem que acompanhar a grande imprensa, o que ela está dizendo, né? Tem que ler as matérias, não sair dizendo e vomitando coisas. Então, assim, tem um trabalho longo, Neto, a fazer nessa questão. Então, assim, eu não sou otimista, não. Eu acho que tem um trabalho longo a fazer com relação a isso. E acho que os políticos têm que ter esse papel educador, né, educativo. Continuar essa bandalheira que está aí, né? Todo mundo mente, todo mundo escapa dos problemas, né? E aí não educa. Não educa, né? Não educa, né? Gabriel, vou pedir para você ficar aqui, a gente vai falar de esporte, fica aí também, você que é corintiano. Hã? Você é corintiano, pô? Eu sou primeiro lugar que exista. Também. Segundo corintiano. Não, primeiro que exista, né? Que eu desde menino. Vai falar que você é São Paulino. O Dirival, eu contei minha história para ele aí. Vai falar que você é São Paulino. Pô. Não, eu sou daquela. Santista. Eu sou da era santista, né? Quer dizer, eu sou da época do Santos. Né? A gente vai voltar a falar do. Tanto é que meus filhos são São Paulinos, por quê? Porque pegaram o período Telê. Eu peguei o período. Eu sou santista porque eu peguei o período Pelé. Então. Né? E eu sou corintiano? Porque você peguei o melhor time, rapaz. Corinthians. Como assim? De qualquer jeito. Não, mas corintiano não é torcedor, é fé, é outra coisa, religião. Fé, isso é verdade. É religião, é outra coisa. Gabriel, fica aí com a gente vai falar de futebol então. O Tibério tá aí, já vai entrar. Depois o Gabriel vai voltar mais vezes aqui pra gente falar sobre economia e falar sobre política. Tem muita gente participando, né, Maria? Eu sei. Gente participando. A gente tá com... o Gabriel acho que responde também. A gente passa pra ele, Gabriel, o WhatsApp tá chegando um monte de pergunta aí. Se der tempo, você dá uma... Tá legal. Beleza? Tá bom. Continua aqui comentando a respeito das participações pro Gabriel, né? Pode ser duas aí, título esporte com o Tibério, pode ser essas duas aí, vai lá. Vamos comentar aqui
nosso amigo participando com a gente, o Laércio Gabriel, ele diz o seguinte, olha, Neto, a gestão do Gabriel foi um bom prefeito, só que na gestão dele ele não conseguiu tirar o trânsito do final da tarde na rodovia Rio Claro, ali próximo do zoológico, né? Ele diz que lembra que você, durante a campanha, disse que ia solucionar esse problema. Ele diz que as pessoas que trabalham ali na Uninorte sofrem com o trânsito diariamente, né? Ele lembra aqui que não é uma crítica, viu? Mas só para lembrar que ele lembra da sua campanha. Laércio, um abraço. Olha, na verdade é o seguinte, de fato, eu não me lembro de ter falado que tiraria a caixa d'água, mas enfim, né? Mas você vai se lembrar. Eu negociei com a Escola de Engenharia de Piracicaba, nós entramos dentro da Escola de Engenharia de Piracicaba, tiramos um pedaço da escola para ampliar, não teve mais aquela parada de caminhões na saída para Rio Claro. Agora você entra mais direto ali. Acho que você é capaz de lembrar disso. A outra parte não dependia mais da gente. Nós tivemos algumas reuniões com a Artesp, que é do governo do Estado, né, e eles disseram o seguinte, vamos esperar o novo anel viário, em função do que acontecer com a movimentação de trânsito no anel viário, nós vamos examinar essa questão. Qual era a questão? A gente propunha ali, Laércio, até um elevado para melhorar a situação. Só que aí eu saí do governo, eu saí da prefeitura e, portanto, o anel viário ficou pronto no último ano. No último ano. Ladeira lá, né? Subida, né? E eu não tive tempo não deu mais tempo, tá certo? Então, mas tinha uma negociação com a Artesp para resolver melhor aquilo, mas uma saída melhor eu dei ali. Você não pode negar. A outra coisa, qual era? A outra. Não. Tem outra participação, né, Maria? Tem mais participação aqui conosco. Gabriel, a Valquíria, ela está comentando a respeito da praça, que hoje repercutiu bastante, né, a reportagem da sujeira que está ali na Praça Central. Ela diz, Neto, você está de parabéns. Se a Praça Central está assim, imagina aqui no Oriente, que é o bairro que ela mora, né? Ela reclama aqui que diz que vergonha essa administração. Fala para o Gabriel voltar à prefeitura. Valquíria, se a Praça Central está assim, imagine o resto, né? Também, já emendando aqui, o Edenísio, ele quer saber o que você acha dessa questão aí da sujeira da praça. Sujeira da praça, Gabriel. Você viu a matéria, né? Chegou a ver a matéria? Tá tudo sujo ali, tá com sujeira de pássaros. Não, de vocês não vi. Eu estava lá conversando lá fora, não vi. Então, Valquíria e Edenísio, né? Isso. Olha só, eu logo no primeiro ano comecei a sofrer com esse assunto também. Algum tempo ficaram batendo em mim por conta da praça. A questão dos pombos é insolúvel. Nós procuramos todas as alternativas. Aliás, gente, atenção. Você vai a qualquer lugar do mundo, e eu morei lá em Barcelona, estudei lá. Vai na Praça da Catalunha, que é a praça mais importante de Barcelona, é lotada de pombos. Então, assim, tem um problema aí, você não pode matar, enfim, entendam isso. Mais uma coisa que eu fiz, Maria, e aqueles Valquíria e Edenísio, que eu fiz e todo mundo sabe, logo de manhã, né, eu comecei a lavar todos os dias a praça. Lavar todos os dias, porque os pombos não são exatamente os pombos, viu, Neto? São os pássaros. Os pássaros, né? Que fazem aquela sujeira, não são pombos, são os pássaros. Os pardais. Eles acham que é pombo, mas não é pombo. Parece pombo, mas não é. É um tipo de pássaro, tá certo? A gente começou a lavar tudo. Então, nunca mais... Teve reclamação. Tive reclamação, depois comecei a lavar todo dia, né? E aí exigi, briguei, e começou a acontecer todo dia. E mandava alguém fiscalizar, viu? Eu mandava lá o Robertinho fiscalizar. Robertinho vai lá, 6h30 da manhã, o Robertinho estava lá para ver se tinham lavado mesmo, tá certo? Porque às vezes a empresa fala que vai lavar e não lava, né? Então eu fiz isto. E aí tem razão. Praça, canteiros, tudo isso tem que ser muito bem cuidado, viu? Eu dei muita importância, as pessoas sabem, aqueles que me acompanharam aí na administração sabem o que eu dei de importância a isso. Não fiz mais porque não pude, mas também fiquei 4 anos, fiquei 8, tá certo? Fiquei 4. O que eu pude fazer, eu fiz. E a Praça Central, nunca mais tive reclamação.